Mais um vídeo. Estamos aqui, mais um conteúdo, mais um objetivo. E hoje eu trago mais um conteúdo importante, né? Para nós entender base o Evangelho, né? E o tema hoje vai funcionar da seguinte forma. Eu vou jogar um tema, né? E a pessoa do outro lado vai estar me respondendo. Caso eu estou nesse exato momento com Felipe no canal de voz, e tá ouvindo lá que eu tô falando cá. Aí eu vou estar falando aqui e ele vai estar ouvindo e respondendo. O que ele falar, o que eu falar, ele responde. O que ele fala, eu respondo. O que eu falar, ele responde. É como se fosse esse bate-papo aí que a gente tem a dialogar sobre de forma lírica, né? Para que as pessoas entendam o modo espiritual, né? Aí então eu vou estar jogando tema. Aí ele vai responder. Aí ele vai estar jogando tema de lá. E é por aí diante. Felipe, tudo bom? Boa noite. Opa, boa noite. Boa noite aí, pessoal. Tá vendo o vídeo aí? Boa noite, boa tarde, bom dia. Quem estiver vendo aí o vídeo, que é o horário. A paz aí. Rapaz, E a paz, meus irmãos. E, eu abri aqui no e livro. Pode falar. eu fico feliz aí que o irmão Dani chamou para essa entrevista aí, pra essa conversa aí com os temas bíblicos. Que isso aí é uma boa ideia, eu gostei. Gostei. Bom, eu vou jogar agora o tema, Felipe. Estamos agora Tá bom. com o Tigre ao vivo pro Brasil todo, né? Agora lá. É, bora. Eu tô agora Depois nesse vai, exato. depois vai reunir. Pode falar. Opa. Depois vamos reunir a galera aí. Vai ter mais gente, né? Vai Ah, ficar isso, maneiro. isso é. Eu estou nesse exato momento, Romanos 12. E aqui no versículo 12 fala o seguinte: Alegrai-vos na esperança, sede e pacientes na tribulação, perseverai na oração. É uma pessoa, Felipe, que está hoje sem esperança. Como é que você classifica esse conteúdo dessa mensagem? Uma pessoa hoje, fulano conhece a Bíblia, fulano conhece a palavra, não sei o que, mas pessoas assim, que sem esperança, como você desclassifica essa mensagem que eu li agora? Então, falou para alegrar na esperança que a esperança a gente tem que ter esperança em alguma coisa, né? A gente tem que esperar. E a esperança que fala aí, que eu acho que é na palavra de Deus, né? Que a gente tem que esperar nas promessas dele. Então, quanto mais a gente lê, né? Mais a gente tem o conhecimento para esperar no que ele tem prometido, né? E É, se alegrar porque são promessas boas, né? Se alegrar nessa esperança da palavra de Deus. é verdade. Aí, só que aí o conteúdo é muito importante. Essa parte eu acho assim. Não que eu diga que é polêmico, né? Que a palavra de Deus não podemos se enquadrar como algo negativo. Não existe isso. Mas eu gosto de falar, claro. É, tem uma parte que chama muita atenção. Que eu queria até enquadrar isso aqui como um modo de expressão.
Alegrai-vos na esperança, sede paciência, na tribulação, perseverai na oração. Aí eu descarto alegrai-vos na esperança, sede, e acrescento paciente na tribulação, perseverai na oração. Se a gente analisar, hoje em dia, as pessoas não sabem o que é ser paciente e no mesmo tempo na tribulação, né? Porque assim, às vezes bate uma tempestade forte na gente e a gente não compreende, né, aquela forma de ser paciente, porque a humanidade hoje em dia só quer saber de receber, né? As pessoas não têm aquelas condições de esperar, porque é o ser humano na Terra, né? Que as pessoas não sabem esperar no tempo certo. Aí aqui fala, descartando o paciente na tribulação e colocando perseverar na oração. Aí quer dizer, perseverar no meu ponto de visão espiritual é esperar no Senhor, né? Esperar no Senhor e praticamente no tempo dele, né? Que a gente tem que acreditar que ele vai realizar aquilo ali que a gente quer. Então, só que aí eu queria um modo de expressão específico, como a gente pode então desclassificar de forma esperar no Senhor ou perseverar, e como você achar melhor. Então, de forma que as pessoas venham entender, né, até o pessoal de casa que nos acompanha, entender melhor esse modo paralelo aí, de como esperar no Senhor. Aí eu queria que você desclassificasse isso aí, de forma que o pessoal entendesse, porque hoje em dia a dificuldade nossa é quando bate a dificuldade, então a primeira coisa que bate na nossa mente é que, por exemplo, a gente não acredita mais que estão sendo respondidos pelo Senhor Jesus, né? Às vezes chegamos até a duvidar. Tem pessoas que duvidam, né? Pessoas que não têm fé. É, então, é, eu acho que essas três coisas estão conectadas, né? De ter esperança, se alegrar na esperança, que a palavra de Deus, e ter perseverança na tribulação e perseverar na oração, né? Tá tudo conectado, ó. Primeiro a gente lê a palavra, aí a gente se firma ali na palavra, né? A gente começa a caminhada, aí quando vem a aprovação, assim, qualquer coisa que tenta afastar a gente, coisa talvez de decepção, né? Qualquer coisa emocional que vem, o inimigo mesmo tenta parar a gente de qualquer jeito que vem, tenta parar, e, e o jeito é perseverar na oração, continuar sempre orando, orar. Se não estiver dando certo, orar uma vez por dia, ora 3 vezes por dia, fazer que nem Jesus e continuar orando, porque a gente tem que perseverar orando. É a palavra abençoada essa aí. Entendi. É, E é uma quadro. coisa que Pode falar. Pode falar. é uma, é uma coisa que Deus tem colocado assim no meu coração, de sempre estar orando por tudo, entregar tudo, né? É, e orar muitas vezes por dia, sempre que precisa, sempre que vem ali a situação difícil, orar, que aí a gente sente o refrigério, a paz. Deus, ele fortalece mesmo depois que a gente ora. Mas se a gente não sentir que fortaleceu, continuar orando e assim vai. Verdade. Tem um tema aqui, o versículo 14 chama muita atenção, né? E eu queria até enquadrar isso aqui no nosso modo espiritual.
Esse 14 diz assim: abençoar aos que vos perseguem e abençoai e não amaldiçoais. Ou seja, não amaldiçoar. Então aqui falou praticamente o que? Que a gente deve abençoar os que nos perseguem e não amaldiçoar as pessoas que nos perseguem. Então, basicamente, aqui está dizendo que a gente não pode dar o troco pela moeda, né? No momento que a gente é perseguido com a pessoa, até a gente não tem mania de dizer assim, ah, vou descontar, vou se vingar, aquela coisa toda. Então, se a gente analisar o justo, né? Ele vive em oração, então ele não pode viver o outro lado da moeda se irrigando, porque se a pessoa é um justo, ele tem que se perseverar em oração, né? Então, quando você desclassifica aqui, então, uma pessoa que, por exemplo, lhe persegue, mas em vez de você revidar e tudo mais, aí aqui fala que a gente tem que abençoar e não amaldiçoar essa pessoa. Então, eu queria dizer que essa palavra também é abençoada aí, que tá até servindo de ensinamento aí pra mim que tô numa situação difícil aí, que o inimigo tá perseguindo. E a gente, acontece da gente sentir raiva, né? Tá lá, o inimigo perseguindo a gente o dia todo e tal. Aí, mesmo sabendo que na oração a gente encontra refúgio, né? A gente fica com raiva e tenta resolver do nosso jeito. Mas não é isso que Deus quer pra gente, né? Porque desse jeito não dá certo e a gente só fica naquele ciclo lá. É isso que Deus tem colocado pra mim no meu coração esses dias aí. E eu tenho errado bastante nisso. Os meus inimigos perseguindo e eu, né, revidando. É, Então, ensinamento aí que o jeito é na oração, não tem jeito. A é, fortaleza que a gente tem. e se a gente analisar, Perseverando. é, e se a gente analisar também, eu enquadro isso como um caminho da salvação, porque no momento que a gente, então, amaldiçoa uma pessoa e parte com a oração, é como a gente descartasse também o caminho verdadeiro da palavra que a gente conheceu, né? E partisse para o outro lado da moeda, né? Porque assim, eu enquadro isso aqui como assim, abençoar as pessoas que nos perseguem é como se fosse assim um caminho que a gente tá, né? Só que aí, agora só, isso aí é um caminho que a gente escolheu. Aí, agora dá o nome pra esse caminho, caminho do justo. Aí, agora supor, eu então revido contra os que me perseguem, vingança. Então, aí então é como existem dois caminhos: o caminho do mundo espiritual e o caminho do mundo, né? E você sabe que o mundo não tem nada para nos oferecer. Eu queria jogar aqui um tema muito forte também, né? O versículo 15 chama muita atenção também. Alegrai-vos com os que se alegra e chora com os que chora. Aí então, quando você desclassifica assim de forma entendimento para as pessoas que hoje nos assistem e hoje está desviado da presença do Senhor, de forma assim, aconteceu isso comigo, eu passei por cada uma, fulano me fez um mal. E muitas vezes, Felipe, quando uma pessoa sofre dores de forma assim, fatos, né, que acontece com a gente,
creio que você já passou por sérios problemas assim. Eu também passei, né? Momentos de dor espiritual. Só que esses momentos de dor espiritual, a gente tem que levar isso com um entendimento de aprendizagem, né? Porque assim, Jesus permite que essas coisas aconteçam com a gente para que a gente aprenda e leve isso com aprendizagem para que a gente não caia de novo. Como você desclassifica esse tema que foi ralo aí sobre é, alegrar as ruas com os que se alegram e chora com os que choram. Então, eu acho que isso aí fala sobre a empatia que a gente tem que ter, né, com por exemplo, alguém tá longe assim do caminho de Deus e tá com problema. E a gente tem que ter empatia, né, de entender que a situação em que a pessoa tá e que é difícil, né? Porque são muitos problemas ali, alegrar e junto com ele e tentar entender a situação para e a gente que já passou por isso, né? É uma boa forma de ter um entendimento, por exemplo. Eu já estive lá no mundo. Aí hoje eu estou em Deus. Eu sei, eu tenho entendimento. E eu era antes de Deus, mas eu saí do caminho. E só estava difícil antes, mas eu saí do caminho, voltei. A única coisa que eu encontrei no mundo foi sofrimento. Nada de bom, ainda voltei com sequela e tal. Das. Como é que se diz? A consequência da ação, né? Fez e. É, Então agora, cara, e se você. continue falando. Pode E se falar. você falar para essa pessoa. E se você falar para essa pessoa, assim, ela pode não entender, assim, mas Deus vai trabalhando na vida dela, né? Aí pode ser que ela abra o olho, assim, e veja que no mundo tá sofrendo também. E que a paz, a gente só encontra em Deus, assim, o melhor caminho. Então tem que ter empatia com essa pessoa. Mas às vezes tem gente que tá sofrendo, parece que a gente quando sofre não enxergando nem um pau na nossa frente. Que às vezes, como assim, Deus conhece nosso coração, claro, né? E aí, coração, Deus enviou uma pessoa para me transmitir uma mensagem. Aí aquela mensagem tocou no meu coração. Aí então, agora supor que aquilo sarou minhas queridas de forma assim. Eu consegui me erguer, fui pra igreja, por exemplo. Engraçado que isso aconteceu uma vez comigo, né? Uma vez um pastor falou algo comigo, né? E aí eu não gostei, né? Chegou um dia que eu vi num grupo do WhatsApp mandaram assim uma mensagem, um vídeo, né? Falando assim mesmo. É, você não. Você que entrou na igreja por causa de Jesus e saiu. Você nunca entrou por causa dele. Foi uma mensagem meio assim. Não sei se você já assistiu alguma vez de alguém que mandou no WhatsApp. Só sei que eu assisti esse conteúdo e aquele conteúdo entrou tanto no meu coração que eu cheguei a refletir, né? Nossa, eu me afastei de Jesus sem motivo nenhum. O que foi que ele fez? Então, eu refleti assim um pouco, né? Eu voltei, né? Hoje eu tô firme e forte, graças a Deus. Hoje
Eu tô aí. Mas tem, mas tem uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar, né? Deus conhece o nosso coração. Então, se a pessoa sofre algum tipo de ferida por dentro de si, ele vai enviar uma pessoa, vai enviar um conteúdo no WhatsApp, eu creio nisso. E só que aí isso é uma coisa tão espiritual, tão assim, sem explicativo. Você sabe que as coisas de Deus a gente não entende, né? Então é aquela coisa. Então a gente tem que ter essa fé, né? O que acontece com a gente tem que ter essa fé com o nosso próximo. E é, É verdade. é, e é por isso que eu tomo isso com aprendizagem. Agora, cara, o versículo 17. A ninguém torneis mal por mal, procurar as coisas honestas perante todos os homens. Eu desclassifico isso como desonestidade, né? Porque a humanidade hoje nem todo mundo é honesto, né? A gente vê hoje a humanidade só pensando em si, as pessoas não têm amor pelo próximo, aquelas coisas. Então, como você desclassifica hoje como a salvação e honestidade no sentido de a gente conquistar a salvação, porque tem a salvação, o contexto da salvação, né? Você conquistar a salvação, e tem o contexto de viver praticando uma conduta, né? Não que eu conheça quem faça ou que isso seja um modo direta, até porque está escrito na palavra aqui, né? Só que como é ter visão de que estamos praticando uma conduta e como reparar esse modo de erro, porque se a gente analisar qualquer decisão que a gente toma é um modo paralelo de caminho que a gente escolhe. Foi o que foi falado mais ou menos lá atrás, que eu estava falando dos exemplos e tal, né? E o contexto de ser honesto é muito importante, né? Porque ser honesto hoje para mim é como se tivesse o coração puro, né? É basicamente isso. Mas como a gente desclassifica hoje aí no nosso caso, como você desclassifica hoje, ser honesto ao extremo de conquistar a salvação. Como conquistar a salvação, vivendo só o lado da parte espiritual, no sentido de a gente ter esse entendimento. Então, é, primeiro, ser honesto é uma coisa que, pô, se você ser honesto, você tá fazendo bem a si mesmo e ao próximo também, né? Porque se você faz mal ali para as pessoas, não, se você faz mal para você mesmo, ali no caminho justo, ou seja, qualquer caminho que não seja em Deus, você tá fazendo mal para si mesmo, para as pessoas e andar na honestidade não é com a nossa força, não, é pelo Espírito Santo mesmo, pelo caminho da santidade que ele leva a gente. Porque a gente, né, a gente é falho e com a nossa força não dá nada. O Senhor é quem nos guia, é o nosso pastor, a gente depende totalmente dele. E a gente obtém tudo lendo a palavra, na oração e pelo poder de Deus só. Que ele que muda o nosso coração, né? Ele que habita dentro da gente, pra gente fazer as boas obras e fazer a vontade dele. E andando nesse caminho, com a ajuda dele, sempre com a ajuda dele, né? Nada tentando ser religioso a fazer com as próprias mãos, sabe? Que não dá certo. Nada que a gente faz. Que está escrito que Deus, ele abate o orgulhoso e exalta o humilde. Então, ser humilde assim, ser humilde diante de Deus para ele exaltar, porque
ser humilde de espírito, né? Que nem Jesus Cristo fala que é se humilhar diante de Deus e entender que sem Ele a gente não pode nada. E que só Ele pode salvar a gente, pode guiar e pode purificar o nosso coração para transformar no interior a cada dia, porque é dia após dia, não é de uma vez assim, tem que ter paciência e através da oração que a gente vai pedindo para Deus mostrar o nosso erro, aí Ele revela o nosso erro através da situação do dia a dia e na oração que a gente pede para ir mudando, para Ele transformando pelo poder dele. Então a gente tem que pedir para Ele ver onde está o nosso erro, para depois que Ele revelar, assim, é uma situação no dia a dia que a gente vigiou e percebeu que errou. A gente apresenta a oração para Ele e junto com a palavra e junto com a oração a gente aprende a ser honesto. É, eu tô aqui agora. Tá me ouvindo, Felipe? Sim, tô ouvindo. É. Eu tô agora nesse exato momento no versículo. É, agora vamos para o versículo 18. Se for possível, quanto estiver em vos, tendo paz com todos os homens. Aí, carcanais com crescas de entenderás melhor. Agora para o versículo 19. Não vos ringueis a vós mesmo, amado, mas daí lugar à ira, porque está escrito: minha vingança. É, eita, o celular desligou aqui, não perdi, foi todo. Não vos, não vos ringuei a vos mesmo, amado, mas daí lugar à ira, porque está escrito: a minha vingança é eu recompensarei, diz o Senhor. Aí se agora a gente causa aí, por exemplo, a palavra nos ensina o quê? Que a gente não podemos se vingar do nosso próximo, que querendo dizer que o Senhor faz justiça, né? Que o Senhor nos faz justiça. Quer dizer que a vingança ela vai se recompensar para nós, mas que a gente não se concatue com esse modo expressão, né? Que a gente não se envolva. E, e essa palavra aqui, ela é quase aquela que a gente falou lá no início, né? Sobre o contexto lá que a gente falou, né? E eu queria completar ele com o versículo 20. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe o que comer, e se tiver sede, dá-lhe o que beber, porque fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Aí eu acrescento esse com aquele de lá do versículo 19 que fala que a vingança pertence ao Senhor, né? Só que aí tem uma pergunta aí importante que eu queria lhe fazer. Eu fazer até, talvez eu faça até uma pergunta me repetido, mas tem umas diferenças lá na frente. Quando alguém lhe faz mal, a gente tem aquele seja de vingança, né? A gente quer então revidar. Aí eu queria Aí então eu queria que você desclassificasse o versículo 19 com o versículo 20, que o versículo 19 fala que o Senhor recompensará é, a nossa vingança, ou seja, ele vai fazer justiça e fará justiça aí por nós, né? Por exemplo, se alguém lhe fez mal, ele vai fazer justiça, né?
por nós, né? Aí, só que aí o versículo 20 fala do nosso inimigo, né? Que ele que ele também tem a mesma funcionalidade, só que aqui fala, portanto, se o teu inimigo tiver fome, darei o que comer, se tiver sede, darei o que beber. Aí eu enquadro isso com o quê? Eu enquadro isso com é, se eu me vingar dele, se eu compartilhar vingança com ele, ele vai ter a mesma sede que eu tive também. Aí fica um se ligando do outro. Como você desclassifica aí o versículo 19 com o versículo 20? Então, tá escrito também que tem no Salmo que tá escrito, não se ire, porque isso vai ser pior para você, né? Deixa a vingança nas mãos do Senhor. E qualquer forma da gente se irritar assim já é uma coisa ruim, né? Não faz bem pra gente se irritar. Então, às vezes é difícil assim, porque acontece cada tipo de situação, né, na nossa vida. Alguma situação, alguma mais ruim que outra, outras pior e é, isso é o que Deus nos manda, né? Nunca se vingar, porque a vingança vem dele. E se a gente entregar nas mãos dele, ele vai se vingar. Mas se a gente se vingar com a nossa própria mão, a gente vai estar errado também, né? É, E aí nós dois estaremos sobre a justiça de Deus. E também, quando colocar na mão de Deus a vingança, assim, não é para se alegrar com a derrota do inimigo, que está escrito que se alegra com a derrota do inimigo, Deus pode parar de castigar eles. Então, tem que perdoar também, né? Só na oração que a gente tem força para entregar, perdoar. Se não conseguiu, de primeira entregou em oração e não conseguiu sentir assim perdão, não conseguiu as forças para perdoar a pessoa, o inimigo, quem, quem seja que for, continua perseverando na oração até vir, mas às vezes Deus ele quer que a gente mesmo com as nossas com a nossa decisão e escolha busque perdoar, né? Também tem isso. Não é só ficar pedindo força para ele, a gente tem que decidir perdoar e, e buscar que essa pessoa mude, né? isso é. Mesmo a gente achando que não tem jeito, assim, a gente tem que buscar que essa pessoa mude e continuar orando. Nunca. Isso é o certo a fazer, orar e pedir para Deus perdoar essa pessoa, porque ela não sabe o que faz ali. Às vezes está fazendo mal, quer prejudicar. Então, é isso, só na oração mesmo. Aí para nós concluir com mais claridade. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Aí agora com o versículo 21 para concluir. Não te deixe vencer não te deixe vencer do mal, mas vencer o mal com o bem. Aí eu queria que você desclassificasse, né? A maioria das vezes, vencer o mal com o bem, eu tenho um modo paralelo de entendimento sobre isso, né? Você tem fulano do nosso lado, vizinho aqui tem, mas qual é, qual é a origem verdadeira espiritual para que a gente então
se acompanhe, né? E se diz assim, é, não praticar isso assim assado e cai. Só que aí tem um paralelo muito interessante, né? Que aí tem um conselho mais complexo de se dar. Ó, fulano, se você for com esse lado, vai acontecer isso com você. Se você for com esse lado, vai ficar assim assado com você. Tem uns. Aí eu vou contar aqui uma experiência, né, que eu peguei é, no grupo Jovem, onde eu frequentava, né? Onde, aliás, eu frequento até hoje. O pastor tava falando, né, que a gente é, tem que tratar a pessoa com amor. Por exemplo, a pessoa lhe persegue, aí tem que tratar essa pessoa com amor. Só que aí depois eu fui entender em base, né, o que isso significa, né? E pelo meu grau de experiência que eu fiz um teste, eu pude analisar, né? Quando a gente trata uma pessoa com amor, essa pessoa então, a pessoa nos persegue, a gente tratando ela com amor, uma hora ela se toca que não faz sentido perseguir aquela pessoa que ela tá perseguindo, né? E a ficha uma hora cai. Então isso é algo que só que isso é algo que fica assim no ar, como um modo de pergunta que a gente faz, né? Aí fica até um modo de resposta assim, sem entender por que então a pessoa então se toca e se cansa de fazer o mal, né? Porque assim, quando uma pessoa tá cego, ele não enxerga um pau na frente dele. Então é ali que ele continua fazendo. Então, quando você desclassifica, não te deixe vencer do mal, mas vencer o mal com bem. Então, é o que tu disse, a raiva ela cega a gente, a gente fica um bom tempo com raiva ali, aí depois que a raiva, só depois que a raiva passa a gente percebe, a gente fez besteira, pede perdão. A raiva ela leva a fazer coisa que tu nunca imagina que ia fazer, a falar coisa que tu nunca imagina que ia falar. Isso é ruim, isso é ruim pra si mesmo, e como se fosse uma autodestruição ali que a pessoa faz. E mesmo que os nossos inimigos seja pessoa, ou mesmo que seja demônios, assim, não importa, né? O amor, ele é mais forte que a raiva. E quando você ama o inimigo, o amor faz com que o inimigo se envergonhe, né? Porque é algo que quebra, assim, o coração do inimigo com amor, né? Ele fica... O amor é mais forte do que o ódio, do que a raiva. É algo que ultrapassa, assim. Então, seu jeito, né? O dom do amor é só pelo poder do Espírito Santo, da unção de Deus sobre a gente, que leva a gente a amar o nosso inimigo. É, E esse é o certo a se fazer. A raiva, por exemplo, o seu inimigo ali tá com raiva de você e ele só quer te destruir e só pensa nisso. E o jeito mesmo é você parar esse ciclo, senão pode ficar com raiva também, entrar num ciclo de destruição, ou você pode parar, né? Esse ciclo com amor, né? Não vencer o mal com o bem. Felipe, Porque. pode falar. Continue. Oi. Continue. Eu pensei que você tinha parado. Continue. Ah, tá. Então, e vencer o mal com o bem, né? Porque Deus, o amor, assim, nos envergonha, né? A gente fica com vergonha,
mas depois que a gente cai em si, assim, e a vergonha, ela é uma forma de abrir o olho da pessoa que tá ali cega pela raiva, e a vergonha só vem quando a gente vence o mal com o bem usando o amor. Isso é o certo a se fazer. O que Deus mostrou, assim, com a força dele que a gente consegue. Isso aí. Felipe, joga um versículo bíblico. Lá tem um caco sobre isso. Aí, no caso, eu vou também estar dialogando sobre esse contexto e a gente vai aí falando e tal sobre o tema. O meu aqui terminou. Já tá já no final já. Vou ver um aqui em mente. É, tá escrito: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e ele no tempo certo vos exaltará, né? Jesus Cristo ensinou, né, que ele foi totalmente dependente de Deus e nunca tentou fazer nada com a força dele. É, E por isso que ele ganhou, né? E agora nos mostrou o caminho. Então esse é o certo a se fazer, ser totalmente dependente de Deus e não dar um passo sem achar o que Deus pensa sobre. Mas também entender que se a gente tem o Espírito Santo dentro da gente, a gente é guiado por Deus mesmo se a gente não vê. É que nem Jesus Cristo falou, né? Aquele que nasce de novo é guiado pelo Espírito, é que nem vento, não sabe para onde vai e tem um Espírito que guia, né? Não é é, que nem o, o, o Espírito da obediência que age sobre os que estão no mundo. Que a vida é assim, são espíritos que guiam, a gente tem que agir de acordo com o Espírito de Deus. Se a gente já entregou a vida para Ele, já se batizou, já tomou uma decisão firme, a gente tem que deixar Deus guiar a gente e ficar perto dele, se humilhar, depender totalmente. É o único jeito. você falou aí. Eu não entendi tudo aquele. Eu esqueci do. É ruim da minha mente o outra expressão aqui. Aí eu recaixei de novo só um trecho, só que eu ir direto aí. É, É o que da palavra? do versículo que você falou agora, que você tá lá com o versículo na mente aí. É Ah, sim, que eu esqueci aqui. Você... eu não sei o número do versículo de qual, mas fala. Não, você falou aí Humilhai-vos agora. de debaixo. Não, você falou aí agora. Eu tenho o versículo aqui Ah, na mente. Aí é que eu esqueci aqui, você falando. ah, tá, entendi. Aí tu tá pensando aí, tentando lembrar. Então vê outro aí. Eu esqueci aqui. Fugiu. Vamos ver outro aqui. Deus abençoe aí. Deus abençoe. Amém. Tu vai escolher um versículo? Ou Pode quer que escolher eu o fale versículo, outro? pode escolher. Pode escolher um. Ah, tá. É, então, sobre esse negócio aí, o mesmo tema. O mesmo tema. A gente estava do versículo anterior que falou sobre depender de Deus, né? Tem o Salmo 23 que fala que mostra, foi inspirado por Deus, né? Por Davi. Aquilo lá foi sobrenatural, né? A inspiração para esse salmo aí, porque fala tudo o que Deus nos faz e o que nos é, né? É,
Tá escrito lá. Tu pode ver aí que eu tô sem a Bíblia aqui. Aí tu Eu vou pode abrir ler aqui pra então. gente ir meditando. É, Tá. qual o livro? Vou abrir aqui. É, Salmo 23. Pera, eu tô coisando aqui. Ah, beleza. Oxe, não tô. Minha Bíblia não tá marcando o versículo aqui não, mas. Eu botei aqui Salmo 23, não marcou aqui não. Só apareceu o versículo aqui. O versículo primeiro. Eu sei que eu fui acostumado a colocar o versículo aqui. É. Confere aí pra mim. O Senhor é o pastor e nada me faltará. É isso? Pode ser. Só esse versículo já, eu acho que já resume, né? Eu acho que, de alguma forma, que Deus, ele oferece tudo na nossa vida que a gente precisa. A gente é dependente dele totalmente. É isso que ele quer ensinar pra gente. É, Que com ele a gente tem tudo que precisa e nada falta. A gente tem a força que precisa. A gente tem que ir recebendo dele. é. Eu enquadro esse versículo como um modo de a gente confiar em Deus, né? Porque assim, o Senhor é o pastor e nada me faltará. Porque assim, quando eu colocar assim em modo de pastor na vida real, como de modo espiritual, né? De um mundo carnal com um mundo espiritual. Eu até troquei aqui as frases. Só que aí tem um contexto muito interessante. A vida de pastor é algo assim interessante. Por quê? Porque o pastor ele tem a função de pregar a palavra, né? Ele tem a função de pregar. Só que aí às vezes quando a dificuldade bate na porta, né? Ele tem que confiar no Senhor, né? Ele tem que ter aquela confiança em Deus, né? Porque a palavra já diz, porque a palavra nos ensina assim, o Senhor é o pastor e nada lhe faltará. Porque no momento que essa palavra se encaixa, pastor, hoje em dia, a função que é pregar e levar o entendimento ao povo, né? Então, no momento que ele leva o entendimento ao povo, ele tem que ter aquele complexidade de, é, por exemplo, viver mais na confiança de Deus, né? No sentido espiritual, né? Porque às vezes tem pastor mesmo aí que quando a dificuldade bate na porta só falta desistir da caminhada que Deus preparou para ele, né? E o pastor ele já tem aquela autonomia de, por exemplo, orar, né? E
de forma que porque assim, o pastor ele é como se fosse o anjo da igreja. Ele é o anjo da igreja. Então, dali é como ele fosse a coordenação espiritual daquele ambiente. Porque no momento que ele fica ali tão ali no ambiente ali, pregando e orando pelo povo, então ele já é como um pastor que tivesse ali, já conhecesse a necessidade do povo, né? E já conhecesse o sofrimento do povo. Então, essa frase, o Senhor é pastor e nada lhe faltará, é um áudio de crer muito forte, né? Que a gente tem que confiar no Senhor e todas as coisas. Essa palavra não serve em muitos, não é só não é somente só para os pastores, mas para nós mesmo que a pessoa que tem fé, né? Uma pessoa que vive corretamente de forma espiritual, uma pessoa que até com uma pessoa que é justo, né? Uma pessoa que ora, né? No sentido assim, acho que tem de falar aqueles que ora são justos, aquelas pessoas que são justos, o justo da fé, para falar a verdade. Então, então aí enquadra essa palavra, o justo pela fé com aquela parte, o Senhor é o pastor e nada lhe faltará. Então, aí eu tenho uma mensagem para você. Não lhe faltará justiça se alguém fez mal. Não lhe faltará, no caso, Deus fará justiça na sua vida. Não vai faltar que Deus faça justiça na sua vida. Não vai faltar. Por exemplo, estou passando com um problema desagradável. Deus vai ser o seu problema, porque Ele vai resolver o seu problema. Então, você tem que depositar sua confiança 100% em Deus, né? Porque da mesma forma que o pastor tem autonomia no altar, né, de orar no sentido de providência pelo povo, o próprio povo também tem a mesma autonomia pela fé. Aí eu queria que você desclassificasse aí esse nó de expressão, né, de providência, né, até mesmo a providência de Deus relacionado a nós, o que a gente precisa, e para as pessoas que estão sem fé, né? Porque tem gente que está na igreja hoje e não tem fé e está sofrendo. O que você tem a falar para as pessoas hoje que estão sofrendo? Então, é, Deus, ele. E Deus é tudo que a gente precisa, a gente tem que confiar nele, né? Isso, ter fé nele. E às vezes vem os problemas, é difícil. E a gente se abala ali, perde a fé, às vezes bate o desânimo. Acontece com todo mundo, né? Por mais firme que alguém possa estar, um dia vai vir problema, não tem jeito. E às vezes a gente recebe ajuda espiritual dos outros, Deus levanta as pessoas para mandar uma mensagem para renovar a nossa fé. Ou então Ele mesmo fala com a gente. Mas a única coisa que não vai faltar vai ser o amparo de Deus também, né? Na nossa vida. E se a gente esperar nele, não vai faltar, ele não vai decepcionar. E a gente não vai ficar confundido da nossa esperança, né? Ele não vai decepcionar a gente, porque ele prometeu e disse que vai agir em quem espera nele. Então, voltando lá, né, para aquele tema do começo também, fala de esperar, né, nas palavras dele e ter fé.
de que ele vai agir e que nada vai faltar na nossa vida. Porque ele pode agir de várias maneiras, mas nunca vai deixar de agir na nossa vida. Felipe, o que você hoje tem a falar sobre a fé e sobre pessoas que se magoaram lá atrás? Ah, eu fui pra igreja e hoje eu não vou mais. Fulano fez isso comigo. Ah, aconteceu isso assim assado comigo dentro da igreja. Ah, só você sabe que é muita justificativa para um barco só, né? É muita justificativa que as pessoas hoje em dia falam. E você sabe que quando a gente estiver diante de Deus, a gente não vai poder apresentar essa justificativa, né? Porque você sabe, já existiu o quê? Um telão e vai existir Deus de um lado e o inimigo do outro também, o inimigo do outro. Deus vai ficar com o juiz, o inimigo vai ficar com o acusador e no meio vai ter o que? Um telão. Esse telão vai mostrar todas as condutas que o ser humano praticou aqui na Terra. Aí entra o que? O contexto. Entra, por exemplo, o que você tem a relatar sobre isso que eu falei e sobre também as pessoas que estão afastado, que se afastou por causa de coisa que sem importância, porque tudo isso é passageiro e isso não tem importância de forma espiritual. E isso não justifica de forma espiritual, né? Você sabe que as má conduta de ninguém aqui na Terra vai justificar ninguém diante do seu Jesus e do inimigo que lá está acusando. Jesus vai estar com o juiz e o inimigo com o acusador. Aí eu queria que você falasse sobre um pouco desse contexto, né? E também transmitisse uma mensagem para o pessoal, né, que anda desviado da presença do Senhor, no caso arrastado, né? Arrastado por causa de nada, né? O que você tem a falar sobre isso? Então, o que eu quero dizer que a primeira vez que eu me desviei, né, foi por causa de desânimo, desanimei. Aí aos poucos eu fui indo pro mundo. Aí eu terminei uma situação horrível, né? Horrível que só eu e Deus sabe que foi. E eu não sei se tu pode estar nessa mesma situação, não sei se você lembra de quando você era da igreja. Que pode ser que você entrou na igreja antes e não tenha entrado no caminho de verdade mesmo, quando Deus não tenha conhecido ele de verdade e, Continue e falando. entendido que o caminho dele é o melhor, né? Ou entendido que o caminho dele é o melhor e que faz uma comparação, né, de antes e depois, se você está feliz no mundo, com tudo que o mundo tem para oferecer. Veja se alguma coisa te traz paz ou alegria, né? Veja se você consegue suportar, assim, todas essas dores, assim, que carrega porque se afastou de Deus. E entenda que Deus tem o melhor pra gente, né? E tá sempre nos chamando e que é a nossa escolha, né? E é também pela misericórdia dele pedir, dele abrir os olhos da gente, porque Deus ele é fiel, ele nunca desiste da gente, não. Ele tá sempre chamando até o final.
O inimigo ele tá ali também, até o final e pedindo a nossa alma. E é coisa séria, eu vou falar. A eternidade não é brincadeira não. O inferno é real, o inimigo tá aí, ó. Vê o mundo aí, como é que tá. Então, né, a gente leva a vida assim, né, como se, é, como se as coisas não fossem sérias, né? Mas brincar com o pecado é a coisa séria e só pela misericórdia de Deus mesmo para abrir nosso olho e dar uma nova chance, porque Deus está aí, enquanto a vida está esperando esperança e Deus está aí te chamando se você está afastado e sabe que Deus tem um plano na tua vida, né? E que tudo que aconteceu de ruim na tua vida, que tu se afastou, ele vai usar todo o mal que aconteceu em bem e vai usar isso para te fortalecer de aprendizado, para ajudar os outros também. Então, esse é o plano de Deus na nossa vida e ajuda a gente para que a gente ajude os outros, né? A gente entenda o que os outros passou. E eu também não fui teimoso demais. Só Deus mesmo para abrir o nosso olho. E é, pela misericórdia de Deus aí, agora eu tô firme. Gostaria que você aí que me escuta estivesse firme também, escapasse desse dia aí, né? Porque esse dia, esse grande dia vai ser dia de terror, como tá escrito lá. Dia de terror, dia de desespero, um dia sem esperança, né? Mas se você estiver firme em Deus, você vai provar o melhor dessa vida, aqui ainda, nessa vida. Vai ver Deus te guiando com teus próprios olhos. Vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você vai ficar feliz, vai rir à toa. E no dia do julgamento, tu ainda vai ficar com confiança, né? Diante de Deus. Porque Deus, ele quer o nosso bem e tudo. Mas as trevas cegam o nosso olho e a gente vai cego pro abismo e o inimigo está enganado. Então, e se hoje você tá firme, assim, nos caminhos de Deus, não se afasta não, por qualquer coisa não. Porque tem duas formas da gente ganhar um entendimento, né? Ou a gente escuta alguém que já passou por isso, sabe o que que é, ou a gente passa na pele e se afasta e vê, né? Mas pode ser que se você se afastar, tu não consiga voltar, né? Pode ser que seja a sua última chance, não tem mais escapatória, não. Porque o inimigo tá aí, não tá brincando não e tá pedindo a nossa alma. Então, vale a pena seguir a Deus, vale a pena ficar no caminho dele, porque não para por nada, busque a força em Deus, porque vale a pena mesmo. Somos abençoados nessa vida e na próxima vida ainda que vai vir. Deus vai justificar a gente diante dos nossos inimigos. O inimigo tá aí, ó, querendo parar a gente, querendo ver o nosso fim. Ele vai levar a gente junto lá no Lago do Fogo. Ele já sabe que é derrotado e tá com raiva e querendo levar a gente. Mas Deus ele tá aí, né, chamando. E a vida a gente nasceu no meio de uma batalha e é isso até o fim, né? Então, reveja aí o teu caminho, a tua prioridade e vê o que é melhor para você. Vem para Deus, já. E mesmo se a situação tá difícil, muito difícil agora, do jeito que tu tá, todo quebrado, com o coração todo quebrado, achando que não tem jeito, no fundo do poço, ainda tem jeito ainda que Deus pode transformar tudo na tua vida, pode fazer o impossível por você. E Ele vai fazer. Só ter fé e buscar Ele, que Ele pode. Eu tenho aqui uma mensagem também, né, para o pessoal de casa que nos acompanha, né?
E a mensagem que eu tenho é: se você está desviado da presença do Senhor, né? Vou dar um conselho de amigo. Você pode estar afastado, você pode estar. A primeira coisa que passa na sua mente é: não vou mais, não vou mais para a igreja. A primeira coisa que passa na sua mente, de coração, lá no YouTube e um, assista uma pregação de um pastor, assista uma pregação, chega lá no YouTube, procura qualquer igreja que você se sinta bem, que você se sinta assim, firmeza, é essa que eu quero. Não estou dando nome de igreja nenhuma e nem falando nome de igreja aqui, mas lá pelo seu coração, lá pelo que você está sentindo no seu coração, né? E lá por você mesmo, porque é daí em diante que Deus vai trabalhar na sua vida, né? Porque Deus trabalha na nossa vida no momento que a gente lê, aliás, no momento que a gente abre o nosso coração para Jesus, né? Porque às vezes a gente precisa só ouvir. Às vezes a gente precisa só ouvir. No momento que a gente ouve, a gente está deixando Deus entrar dentro de nós, né? A gente está deixando, a gente está abrindo nosso coração para Jesus. Se aí pode ter certeza que você, com menos você esperar, Deus vai botar no seu coração e você é a igreja. Agora, não é pelo contexto de dizer, eu vou, não é assim, porque eu tô falando isso porque eu senti na pele o que eu passei, né? E eu tomo isso como experiência, né? Que depois que eu assisti aquele conteúdo, Deus tocou no meu coração de tal forma que eu estou rindo na igreja. Então, a mensagem que eu tenho é: assistam conteúdo, né, espiritual, procura ouvir música e louvor, né? O louvor simboliza você descansando no Senhor, né? E a gente se entregando para Cristo Jesus, né? Vivendo para Ele mais e mais, né? No sentido espiritual, né? Porque o mundo tá de brincadeira, né? E o mundo é assim, é um pegando raia do outro, um querendo pisar no outro e tendo muito bem o que é isso. E a gente tem que ter sabedoria diante de um mundo como esse, né? E para encerrar o nosso conteúdo, né? Nesse exato momento 9h50, a mensagem que eu deixo é: abra seu coração para Jesus. Depois que você estiver assistindo o YouTube, isso é o próximo passo na sua vida. Cada passo que você der, meu amigo, vai simbolizar um degrau. Cada degrau que você subir, você vai ter que então segurar em Jesus. Agora como orando porque o ninho vai fazer de tudo para lhe tirar do propósito. Então, vale resumir, né? Se apegue com Jesus mais e mais, você que está firme. Se apegue mais e mais, porque o mundo aí fora não tá de brincadeira. O mundo não, aí fora não tá de brincadeira. E, e Jesus está dando uma oportunidade para você, está dando oportunidade para mim, está dando oportunidade para todos nós. Ele está batendo na porta. E se você atender, você vai ser mais uma alma, entendeu? Todos nós somos almas, a gente não pode então se desviar, né?
E, e a gente tem que procurar segurar em Jesus e não se deixar levar pelo mundo. Porque o mundo é tudo aquilo que a gente vê aí fora. Então, o mundo a gente já conhece, então só falta a gente conhecer mais e mais o mundo espiritual e ter fé e continuar firme no mundo espiritual e procurar crer mais e mais dentro do mundo espiritual, porque o mundo espiritual tem coisa mais para você ver. Tem mais coisa para você ver. Então, diferente do mundo que a gente vê lá fora. Jesus tem um plano forte na sua vida e se você abrir seu coração para Ele, Ele vai realizar grandes vitórias na sua vida. Bom, eu vou encerrar o conteúdo agora, porque já encerrou já os temas. E até o próximo vídeo, né? Obrigado aí, Felipe, por você classificar aí com a gente, né? Não era pra ser uma base entrevista, mas era pra ser duas pessoas falando, né? No caso, eu jogaria o tema e, e o outro respondendo, o outro revidando, de forma que a gente leve o entendimento espiritual para as pessoas, né? Mas infelizmente o irmão faltou, né? Aí infelizmente foi nós mesmos. Aí, mas Deus abençoou o esforço, né? Seu, meu, e essa obra não pode parar. Obrigado aí, Felipe, Irmão, por você ter pode parar, participado tá? com a gente. Eu agradeço aí por ter me chamado. Eu gostei muito, tá? Gostei dessa ideia aí. Deus continue abençoando esse projeto aí levando mensagem espiritual, conversando sobre a palavra, é a melhor coisa que a gente poderia estar fazendo, né? Melhor coisa no mundo. Não tem outro lugar melhor. Outra coisa melhor a estar fazendo. Não tem. Só em Deus mesmo. É, E eu agradeço a Deus aí ter, continue. é, por tudo que ele tem me feito, né, na minha vida, pela misericórdia dele. Eu agradeço aí, irmão, por ter me chamado aí pra essa conversa aí, pra essa mensagem. É verdade. Deus abençoe você, né? Amém. E você também está nessa obra aí. Você é um pastor no agrohotel, pelo que eu conheço um pouco de você, né? E Deus abençoe aí por você ter esse desejo de pregar para o povo, né? E não é um desejo assim que entra de coração dentro de nós, mas quando Deus bota uma coisa no nosso coração, a gente vai e faz, né? Como eu mesmo montei uma É igreja verdade. no Hotel, né? Já reformei, já mostrei lá no nosso vídeo anterior. A gente fez uma igreja muito grande, né? Tem a sala do grupo jogo do lado, a sala do salão do lado. É, e aí Deus vai abençoando, né? Aí está aí com o nosso canal do YouTube. E foi algo assim que entrou no meu coração e hoje eu estou fazendo a obra de Deus, né? E a mensagem que eu deixo aqui é o que? A seara do Senhor é muito grande, poucos são os trabalhadores. Então, É verdade. é, Deus tem um plano na sua vida, Ele tem um plano na minha, Ele tem um plano na vida daqueles outros também que estão na obra do Senhor, e a tendência é nós se evoluir. Para a conversa não se render mais ainda, eu vou encerrar aqui a nossa transmissão, né? Não é bem uma transmissão, é apenas um vídeo, né? Transmissão é quando é ao vivo, mas em breve está fazendo transmissão ao vivo também. E eu queria falar um pouco também, né?
Em breve está trazendo novidades no nosso canal. Da próximo vídeo vamos ter novidade aí, né? Nosso canal, não perca. Próximo vídeo, não perca. Nós temos um avanço muito forte no nosso canal do YouTube, né? A parte inicial da imagem que colocamos. A gente também está cortando algumas partes também na, no nossos vídeos. E a gente está trabalhando. E tá vendo novidade aí no nosso canal. Então não perca essas novidades. E os nossos avanços é justamente para isso, para a gente avançar nas almas. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos que, que vão acompanhar esse conteúdo, né? E Deus abençoe vocês mais e mais. Cada um que assiste esse canal do YouTube, do nosso canal. Cada um que assiste nosso canal. Dá pra